Fala galera, passando aqui para lembrar da nossa revisão da Fundação Renascer, que acontece no dia 10 de julho a partir das 19 horas, online, olha só, no nosso canal do YouTube, beleza? A transmissão ela vai ficar salva. Investimento por apenas R$ 39,90. Você não pode ficar de fora dessa super revisão. Eu vou deixar aqui o Pix para você fazer o pagamento e enviar o comprovante para o número que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, beleza? Fique agora com as nossas aulas de resolução de questões. Forte abraço! Vamos de mais uma questão. Carlos, um adolescente de 15 anos, foi encontrado em situação de abandono e levado ao conselho tutelar. Nessa situação, quais são as medidas protetivas que podem ser aplicadas pelo conselho de acordo com o ECA? Pessoal, então temos aqui uma criança que está em situação de abandono, certo? Ou melhor, um adolescente, né? 15 anos, ó, é um adolescente, está em situação de abandono e foi levado ao conselho tutelar, certo? Nessa situação, quais são as medidas protetivas, certo? Que podem ser aplicadas pelo conselho, pelo conselho. Quais são as medidas que podem ser aplicadas pelo conselho tutelar de acordo com o ECA? Qual foi a informação que eu passei para você agora? Conselho tutelar só pode aplicar as medidas que não há uma separação entre criança ou adolescente da família. Então já se liga nisso daí. Já se liga nisso daí, certo? Vamos lá. Colocação em família substituta mediante adoção. Pessoal, aqui não vai separar a criança da família? Vai, então já não é essa medida aqui. Professor, mas ele está em uma situação de abandono, mas não falou que ele está numa situação de rua. Pode ser abandono dos pais, uma forma omissiva dos pais. Os pais abandonaram, certo? Deixam lá na casa, mas não falou que é situação de rua, não falou nada disso. A gente só pode interpretar a questão se ela trouxer informações. Aqui ela falou que a criança está em situação de abandono. Então a gente utiliza aqui a regra. O Conselho Tutelar só pode aplicar medidas que são pertinentes, certo? Olha só. Colocação em família substituta afasta o adolescente do lar? Afasta. Então já não é o conselho que aplica, certo? Professor, e o adolescente, ele vai ficar abandonado? Pessoal, lembra que o juiz ele pode aplicar tudo. Então, se o conselho tutelar não pode aplicar essa medida e for um caso de colocar ele em uma família substituta, aí quem vai aplicar é o juiz, tá bom? A questão quer saber aquela que só o conselho pode aplicar. Isso aqui é importantíssimo, viu? Vamos lá. Aplicação de advertência. Advertência, gente, é um tipo de medida socioeducativa. Olha só, a advertência é uma medida socioeducativa. No slide passado, a gente viu que as medidas socioeducativas, certo? Só pode ser aplicado pelo juiz. Tá bom? Outra informação importante. Conselho tutelar não pode aplicar medida socioeducativa. Conselho tutelar só aplica medida de proteção, tá bom? Medida socioeducativa, só quem pode aplicar é o juiz. Então, outra informação importantíssima. Remoção da autoridade parental de ambos os pais. Pessoal, falou em remoção da autoridade, olha só. Remover a autoridade parental, isso aqui é o patriarcado, né? A perda, né? Da posição ali dos pais, né? Da autoridade dos pais, não pode ser aplicado pelo conselho tutelar, certo? E a letra E você já risca também, porque medidas socioeducativas não pode ser aplicado pelo conselho. Olha só, por eliminação, sobrou aqui a letra D. Inclusão de programa de acolhimento familiar ou institucional, certo? Então, inclusão em programa de acolhimento familiar ou institucional. Pessoal, a prioridade aqui no acolhimento, certo? Crianças que se encontram em situação de abandono, adolescentes também.
A prioridade aqui vai ser família, ó, acolhimento familiar. São famílias que fazem um cadastro prévio para poder receber, né, crianças e adolescentes nessas situações. Agora, se não houver ali famílias ou se não houver compatibilidade, aí vai ter que ser um acolhimento institucional, tá bom? É o antigo abrigo, certo? É uma casa onde ele vai poder ali ficar durante um tempo, lembrando que é provisório, certo? É provisório, é só durante um tempo, certo? Até que seja restabelecido o contato com a família, a situação de normalidade ou que ele encontre uma outra família. Beleza? Inclusão de programa de acolhimento familiar ou institucional. Vamos ver agora quais são as medidas de proteção de acordo com o artigo 101. Então o ECA, ele traz no artigo 101 quais são as medidas de proteção. Então temos aqui, olha só, as medidas de proteção. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Criança praticou um ato infracional. Pessoal, ato infracional lembra que é conduta que é configurada crime ou contravenção. A criança está na rua, tocando a campainha e saindo correndo, está bagunçando, né? Está badernando na rua. O Conselho Tutelar soube daquilo ali, foi lá, né? E vai entregar as crianças aos pais ou responsável mediante o termo de responsabilidade, certo? Então, isso aqui é uma medida de proteção. Orientação, apoio e acompanhamento temporário, certo? Matrícula, olha só, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Então a criança não está matriculada, certo? Então o Conselho Tutelar, sabendo disso, recebeu uma denúncia que a criança está o dia todo em casa assistindo televisão. Criança ali ó, com 4, 5, 6, 7, 8, né? 11 anos de idade, está o dia todo em casa só assistindo televisão, não está tendo aí acesso ao conhecimento. O ensino ele é obrigatório a partir dos 4 anos. Então, nesse caso, vai matricular, certo? Em estabelecimento de ensino fundamental. Eu posso matricular essa criança que não está frequentando a escola em creche, porque aqui só fala em ensino fundamental. Mas se for uma creche, né? Criança de 2, 3 anos de idade, eu posso matricular em creche? Posso. Professor, mas como assim? O ECA só fala em rede de ensino fundamental. Você está criando uma nova modalidade de medida de proteção? Pessoal, as medidas de proteção, elas possuem um rol exemplificativo. Rol exemplificativo. O que significa isso? Que eu posso utilizar outros tipos de medidas de proteção, certo? Para a criança. Então eu posso utilizar outros tipos, por exemplo, posso matricular em creche. Eu posso utilizar aqui uma analogia, tá bom? Agora, toma cuidado, porque quando se tratar de medida socioeducativa, aí é o rol fechado. Rol exemplificativo, esses incisos aqui, do 1 até o 9, são exemplos. São exemplos de medida de proteção que eu posso utilizar. Agora, medida socioeducativa é um rol fechado. É só aquelas e acabou, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho as medidas socioeducativas. É somente aquelas dali e acabou. Professor, tem lá advertência. Eu posso, além da advertência, colocar um castigo? Não. Se é só advertência, é só advertência. Não pode passar, tá bom? Nem para mais e nem para menos. É só aquela ali e acabou. Agora, rol exemplificativo, isso aqui é só como exemplo. Mas se tiver outras medidas necessárias, aí eu posso sim utilizar. Tá bom, gente? Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, criança e do adolescente. Olha só, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Às vezes a criança pratica um ato infracional porque ela tem um problema psicológico. Então eu não vou aplicar uma medida de proteção, por exemplo, colocar ela em acolhimento institucional.
às vezes o que aquela criança precisa é de um tratamento psicológico. Então a medida ela é adequada, certo? Inclusão em programa oficial de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras, né, ou toxicômanos. Então crianças que têm contato aí cedo com álcool, com drogas também, existe aí um programa oficial ou comunitário, viu? Às vezes não é nem oficial, mas a comunidade já traz esse programa, certo? Então pode sim ser usada essa medida de proteção. E essas três aqui, ó, que estão em negrito, porque essas três aqui só podem ser aplicadas pelo juiz, tá bom? Então essas três aqui é o juiz quem vai aplicar. Tá bom, gente? Olha só. Essas medidas aqui de proteção do 1 ao 6º, quem aplica é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é quem vai aplicar as medidas para as crianças, tá bom? Ou criança ou adolescente. Quem aplica essas medidas aqui é o Conselho Tutelar. Do 7, 8 e 9, quem aplica essas outras medidas aqui vai ser o juiz. Agora toma cuidado, porque em caso de urgência, então deixa eu botar aqui, ó, em caso de urgência, peraí, urgência não, né? Caso de urgência, pessoal, em caso de urgência, certo? Em caso de urgência, peraí que a canetinha tá falhando aqui, viu? Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Se eu troco aqui a fiação. Rapidinho, gente. Pronto, bora lá. Ó. Agora foi. Pessoal, isso aqui cai muito em prova, tá certo? Por quê? Porque isso aqui é a exceção. Somente em caso de urgência é que o Conselho Tutelar vai poder aplicar essa medida aqui, ó, de acolhimento institucional. Porque aqui é separar a criança ou o adolescente do lar, certo? Então, somente em casos excepcionais é que essa medida aqui vai ser aplicada, tá bom? Agora, as outras, inclusão em programa de acolhimento familiar ou colocação em família substituta, aí somente o juiz, certo? Essas três aqui, em regra, quem aplica vai ser o juiz. Agora, acolhimento institucional, lembra que é provisório, é temporário, então, em caso de urgência, o Conselho Tutelar pode aplicar essa medida de proteção. Lembra, é medida de proteção que é aplicado em regra pelo juiz, mas que em casos de urgências, somente em casos excepcionais, o Conselho Tutelar vai poder aplicar. Não sei porque eu estou dando ênfase nisso daqui, gente. Eu acho que essa questão aqui pode vir sendo cobrada em tua prova, tá bom? Então, liga o alerta nisso daí. Medidas socioeducativas são essas daqui, ó. Advertência, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, regime de semi-liberdade e internação, tá certo? As medidas protetivas também podem ser aplicadas ao adolescente, tá bom? Bora avançar? Terceira questão aqui, gabarito letra D.